Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 11. Bons estudos! Vera Lúcia, você não pode contar isto pra Verinha. Ela não vai suportar. Posso sim, é o meu dever. Minha filha, eu preciso te revelar um segredo. Seu verdadeiro pai é o Não acredito. Por que parou? O que aconteceu, Luísa? Descobri qual o problema, tia. Queimou o fusível. Mas justo agora que a Vera Lúcia ia contar o segredo dela? Não é isso, tia. O fusível queimou justo agora para proteger os seus aparelhos. Como assim? Não entendi. Calma que eu já vou te explicar. O fusível é feito de um material que derrete quando esquenta muito e impede que uma corrente elétrica muito grande passe e queime os aparelhos. Mas como impede a passagem da corrente? E que material é esse que está aí dentro? Quer dizer que esse material derrete como gelo e vira líquido. E quando fica líquido, ele para de funcionar? É isso? Calma, que essas são algumas das perguntas que a gente vai responder na nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, vamos estudar um grupo de substâncias que formam o nosso planeta, os metais. Nós vamos identificar as diferenças entre os metais e os outros elementos a partir de suas propriedades e descobriremos que até quando estão derretidos, os metais conduzem eletricidade. Estudaremos também para que servem os metais e quais as suas características. Conseguiu arrumar? Ainda não. Eu consegui retirar o fusível queimado. Olha só, foi queimar essa peça e a eletricidade parou de passar por esse filtro. E por que ela parou de passar? Porque dentro do fusível tem um fio de metal que permite a condução da eletricidade. E esse fio de metal se rompeu. A senhora poderia me responder o que é isso? Ai, eu não sei, meu filho. Não tem nem ideia? Não tem não, com certeza. Quer arriscar? Vou tentar um pouco para ver. Então diga o que a senhora acha que é isso. Acho que é uma bateria de uma coisa assim que eu não sei, né? Isso aqui? Sim. É fusível. É uma sobrecarga, isso daí queima. É conectado no quadro, né? E quando há uma descarga elétrica, eles seguram a energia, né? A descarga, né? Então é uma peça de segurança. Isso, com certeza. E você sabe me explicar como que funciona algum deles aqui? Ah, sei. Isso aqui é um fusível NH, tá entendendo? Uhum. Então isso aqui nem usa mais. Isso aqui, por exemplo. Isso aqui a gente usa em seccionadora, em chave seccionadora. Certo. Isso aqui a gente nem usa mais, isso aqui é o tempo do meu avô. Mas é um fusível. É um fusível, com certeza. E esses menores? Isso aqui usa em rádio, em tipo eletrodoméstico, essas coisas aí. Essas peças aqui são fusíveis. Eles são dispositivos que encontramos em alguns aparelhos da casa e também nos carros. O fusível serve para a proteção de circuitos elétricos e é constituído de um material que funde, interrompendo o circuito quando a corrente que o percorre ultrapassa um valor determinado. É incrível que por causa de uma pecinha dessas, os meus aparelhos pararam de funcionar. Na verdade, tia, é o metal que está dentro do fusível que faz o serviço. Um metal? Mas o que o metal tem a ver com corrente elétrica? É que o metal, ao contrário de outros materiais, é um bom condutor de eletricidade. Que outros materiais? Como é que dá para saber isso? Vamos conferir isso numa experiência. Para conferir quais elementos são bons ou maus condutores de eletricidade, vamos realizar a seguinte experiência. Nós pegamos uma pilha grande, uma lâmpada e 3 pedaços de fio elétrico. Bom,
Primeiro, conectamos os fios à pilha. Depois, seguramos um dos fios ligados à pilha e conectamos à lâmpada. Uma das pontas do outro fio conectado à pilha ficará solta. Por fim, ligamos uma das pontas do último fio à lâmpada. E a outra ponta também deixamos solta. Com todas as peças conectadas, nós temos aqui um pequeno circuito elétrico. Mas antes de testar com metais, vamos ver se outros materiais são bons condutores de eletricidade. Vamos testar com o pente de plástico. Com o plástico não aconteceu nada. Vamos ver agora com essa colher de pau. Será que esse circuito elétrico não está com defeito? Com a madeira também não aconteceu nada. Vamos ver agora com essa colher de aço inox. Está vendo? Com o metal, a corrente elétrica passa. Mas com qualquer metal vai ser igual? Não sei. Vamos ver o que acontece com este anel de ouro? Uau! O ouro é um bom condutor de eletricidade. Bom, isso significa que cada material tem uma determinada condutividade elétrica. A madeira e o plástico têm baixa condutividade elétrica. Já a colher de aço inox e o anel de ouro são bons condutores de eletricidade. Isso mesmo. Agora, vamos dar uma olhada numa outra coisa. Com a experiência, a gente conseguiu ver bem a diferença de condutividade entre um material e o outro. Agora, olha só o que vai acontecer. Ih, vai pegar fogo. Espera. Olha só que interessante. Ué, por que apagou? Porque quando estão no estado sólido, os fios da esponja de aço conduzem eletricidade. Mas quando eles se fundem, os fios se quebram e interrompem o contato. Quer dizer que quando o metal atinge seu ponto de fusão, isso quer dizer que ele muda sua capacidade de condução elétrica? Não, não é bem isso. É que ao se fundir, o filamento muda sua forma. O que era um fio passa a ser uma gota de metal líquido. E então, os dois pontos que eram ligados pelo filamento ficam sem contato. Mas todos os metais se fundem na mesma temperatura da esponja de aço? Não. É bom lembrar que cada metal possui um ponto de fusão diferente. Muitos metais têm um ponto de fusão alto, ou seja, se tornam líquidos quando atingem temperaturas elevadas. Mas o fato dos metais terem pontos de fusão diferentes não altera a sua utilidade? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Alguns metais são utilizados comumente nas instalações elétricas. Os fios, em geral, são de cobre, recobertos por plástico. No passado, os fusíveis eram feitos de fio de chumbo com suporte de porcelana. Hoje, eles são tubos de papelão com duas extremidades de metal ligadas por um filamento também de metal. Esse metal é composto basicamente por estanho, que tem algumas propriedades diferentes do cobre. Além de sua cor diferente, ele se funde mais facilmente que o cobre. O funcionamento das lâmpadas é, de certa forma, contrário ao dos fusíveis. O filamento das lâmpadas é composto basicamente de um metal, o tungstênio. Ao se aquecer com a passagem da eletricidade, ele fica incandescente, isto é, emite luz. Embora ele seja bem resistente ao calor, ele pode se fundir. Quando isso ocorre, o filamento deixa de fazer o contato entre as hastes que o sustentam e isso interrompe a passagem de eletricidade. E assim, o metal deixa de emitir luz. Acho que agora eu entendi por que o fusível queimou. O que pode ter acontecido é uma sobrecarga de corrente elétrica na fiação da rua. Mas isso tinha que acontecer justo na hora que a Vera Lúcia ia contar o segredo dela. Ô tia, você tem que agradecer que esse pedacinho de metal não deixou queimar os seus aparelhos. É verdade. Mas sabe que tem uma coisa que ainda não está muito clara. Eu entendi que os metais são utilizados para diferentes fins.
E também que alguns metais se fundem mais rápido do que os outros. Mas uma coisa que ainda não está muito clara é como identificar esses metais na natureza. Para identificar os metais na natureza, a gente tem que fazer algumas pesquisas mais aprofundadas, pesquisas geológicas. E no nosso país, no Brasil, tem uma vegetação que cobre as rochas. Então a gente não consegue ver o que está por debaixo do solo e das florestas. Então, para isso é necessário fazer todo um trabalho geológico de investigação, por exemplo, a perfuração. É feita uma sondagem, às vezes profunda, 200, 300 metros, e a partir da obtenção de um testemunho dessa rocha, a gente pode olhar e ver se tem aquele metal ou não. Às vezes tem alguns metais que estão num material que não é visível com aquele aspecto típico do metal, aquele aspecto metálico que todo mundo conhece. Aí é preciso pegar essa amostra, levar para um laboratório e fazer uma análise química, às vezes até uma análise química um pouco mais refinada, para ver se aquele elemento metálico está presente naquele material. Mas, por exemplo, tem alguns materiais, que nem a bauxita, parece um bloco de terra, né? E ela tem muito alumínio dentro daquele material. Então, por exemplo, o ouro, né? O ouro é visível, né? Vocês vão poder ver pelas amostras, aquele aspecto dele, o dourado dele é diferente dos outros minerais. Desse jeito fica bem mais fácil reconhecer os metais. Mas tem outra forma de saber se um determinado elemento é ou não um metal. E qual é? Basta você olhar uma tabela periódica. E como é uma tabela periódica? Isso é uma tabela periódica dos elementos químicos. Uma tabela periódica é a disposição sistemática dos elementos em função de suas propriedades. Como podemos ver, os elementos são organizados em linhas, que correspondem aos períodos. E os elementos da tabela também estão organizados em colunas, que formam os grupos. Quem primeiro organizou os elementos químicos em uma tabela, segundo suas características periódicas, foi um químico russo chamado Dmitry Mendeleev. Isso aconteceu por volta de 1870. Mendeleev compreendeu que algumas substâncias apresentavam propriedades parecidas e que se repetiam com certa regularidade, formando os períodos. Mendeleev percebeu também, por exemplo, que o sódio, o potássio e o rubídio têm certas propriedades não encontradas em outros metais. O mesmo acontece com o magnésio, cálcio e o estrôncio, que têm algumas propriedades em comum. A partir desses estudos, Mendeleev organizou os elementos químicos segundo essas características periódicas. Por isso o nome de tabela periódica. Agora vai ficar tudo certo aqui. E pensar que a gente descobriu tudo isso porque o fusível queimou e atrapalhou o nosso filme. Mas pra gente não esquecer de nada, que tal fazer uma revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, conhecemos um grupo de elementos químicos fundamentais para o nosso dia a dia, os metais. Descobrimos que diferentes substâncias podem conduzir eletricidade ou não, e que os metais são excelentes condutores de eletricidade. Vimos também que alguns metais se fundem com mais facilidade do que os outros, e como isso interfere nas aplicações de cada metal. Por fim, compreendemos o que é e como se organiza a tabela periódica. E agora, tá tudo certo pra gente ver o filme? Tudo certo. E depois de tudo que aprendemos na teleaula de hoje, a gente merece descobrir o segredo que a Vera Lúcia guardou por tantos anos. Até a próxima teleaula.